Graça e paz seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. O primeiro livro de Samuel. Capítulo 8. Primeiro Samuel, capítulo 8. Diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Beersheba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: Vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto se te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu. Assim também o fez a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros com seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e outros capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e vossas vinhas, dos vossos olivais, o que der, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. E o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende à voz e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Momento bastante complicado na história de Israel. Nós não podemos perder o contexto de todo o fato que está relatado no início do livro de Samuel. Ainda está dentro do período chamado judicatura, período dos juízes. Samuel foi o último dos juízes. E já havia quase 400 anos sob esse tipo de governo. E a nação passou por várias situações difíceis durante esse período que nós veremos logo em seguida.
E nesse momento de conflito, de interesses ali dentro da nação, eles procuram a Samuel e pedem um rei, como diz no versículo 4 e 5. Né? Os anciãos se reuniram e disseram, você já está velho, né? Os teus filhos não andam pelos mesmos caminhos que você tem andado, portanto, constitui-nos um rei, agora, sobre nós, para que nos governe como todas as demais nações o têm. Para entendermos um pouco esse momento, né, e o porquê eles quiseram um rei, nós precisamos entender o que já tinha acontecido nesse período. Se nós não entendermos isso, eu sei que talvez alguns irmãos conhecem bem a história, mas se a gente não entender bem isso, a gente vai até condenar um pouco o povo por estar pedindo o rei. E nós vamos ver que a coisa não é bem como a gente pensa. A judicatura trouxe alguns problemas. O problema da judicatura é que uma delas, o período dos juízes, né, é que ela não garantia a estabilidade da nação. Volta comigo em Juízes, capítulo 2. O capítulo 2 de Juízes ele é importante porque ele vai mostrar o que aconteceu com a nação de Israel durante esse período. Mas eu quero destacar 2 versículos para mostrar o quão problemático foi esse período e como isso culminou nesse momento de que a nação já está desistindo de um sistema e buscando um novo sistema. Juízes, capítulo 2, versículo 18. Isso é só esses 2 versículos como um resumo do contexto total. Diz assim, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que apertavam e o oprimiam. Sucedia, porém, é o problema da adversativa, né? Enquanto havia o juiz, enquanto o juiz estava ali, o Senhor era com ele, livrava os inimigos, mas quando o juiz morria, né, quando ele falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que os seus pais, segundo após outros deuses, servindo e adorando-os eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Isso é um resumo de todo esse período de juízo, que é o período que eles estão vivendo. O pastor Fernando comentou hoje sobre o capítulo 7, ele também mostra isso, que durante 20 anos que Samuel estava à frente da nação, no período que ele assume, depois que Eli morre, ele assume, a nação volta a ter um avivamento. O capítulo 7 fala desse avivamento. Mas agora eles estão preocupados que esse ciclo volte de novo. Por quê? Porque eles não estavam vendo em Samuel uma sucessão que pudesse manter essa estabilidade. Então, e isso era constante, esse era o problema deles. Samuel vai morrer e nós vamos voltar para esse sistema de novo. E a coisa era tão complicada que, veja, Juízes, capítulo 21, versículo 25, esse resume, vamos dizer assim, o resultado final do que acontecia com a nação por conta dessa situação. É interessante que esse livro termina com essa frase. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava melhor. Quer dizer, cada um, como diz o ditado, cada cabeça uma sentença. Cada um seguia os seus próprios caminhos, cada um fazia o que bem entendia. Deus havia estabelecido um governo, que era o governo dos juízes, e, na verdade, nem precisaria ter juízes. O que estava acontecendo aqui é o ponto auge de uma situação complicada, que no capítulo 3 e 4 de 1 Samuel nos resume também, que é a falência ou
um enfraquecimento do sistema sacerdotal. Os levitas, eles eram um povo que não tinha uma região própria, eles não tinham um estado próprio como tinham as outras tribos. Eles eram espalhados por toda a nação. O objetivo de Deus de espalhar os levitas por toda a nação é para que eles fossem os pastores daquela nação, para que eles liderassem a nação no caminho do Senhor, que eles ensinassem a nação o caminho do Senhor. O objetivo principal dos levitas não era o templo. O templo era, dentro dessa família sacerdotal, havia uma outra família sacerdotal, descendente de Arão, que ministraria no templo, e depois no tabernáculo, e depois no templo. Mas era apenas uma família, descendentes de Arão. Mas os demais levitas estariam distribuídos em toda a terra para ensinar e julgar o povo a partir da lei de Deus. Então, eles eram líderes espirituais. Hoje nós chamaríamos de pastores da igreja, da comunidade de Israel. Mas esses pastores, esses levitas, esse sistema estavam em decadência. Como era um sistema hereditário, pai passa para o filho, havia uma responsabilidade por parte do pai ensinar o filho os caminhos do Senhor, ensinar a lei e instruí-lo no caminho que ele deveria seguir. Mas esse sistema já está provado que não estava funcionando, como nós vimos no capítulo 3 e 4, com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que é chamado ali de filhos de Belial, filhos inúteis, né? A ponto de Deus querer matá-los. Deus condenou os dois à morte, né? Então o sistema sacerdotal estava enfraquecido, e já não havia mais autoridade espiritual sobre Israel. Foi nesse período que os profetas começaram a surgir de uma forma mais forte. Samuel, ele não é somente sacerdote, não é somente juiz, mas ele foi levantado também como profeta, como nós vimos no capítulo 5. E Samuel, preocupado com o futuro da liderança espiritual da nação, ele monta o primeiro seminário, a primeira escola de profetas, né? Alguns acreditam que tanto Natã quanto Gade, que foram profetas com Davi, que talvez tenham frequentado, ou pelo menos sido influenciado por esse ministério que Samuel estabeleceu, para que a nação de Israel tivesse uma liderança espiritual forte. E era por isso que a sucessão de Samuel não agradava ao povo, porque eles não viam uma sucessão adequada. E eles tinham uma preocupação que, quando Samuel morresse, a coisa poderia ir mais para frente. Nesse capítulo, eles reclamam que os filhos de Samuel não andavam no caminho de Davi, de Samuel. Porém, se nós formos lá para o capítulo 12, no capítulo 12, no versículo de 1 a 5, a gente vê que parece que Samuel tomou alguma ação em relação ao que eles estavam acusando os filhos. Veja o capítulo 12, é o capítulo onde Samuel vai entregar seu cargo como juiz apenas, né? E ele reúne o povo e faz como eu chamaria hoje uma DR, né? Discutir a relação. Então ele senta com o povo, com a liderança do povo, e falou assim: eu vou passar aqui para vocês, vamos ter aqui uma conversa, vamos acertar, alinhar todas essas coisas. Então ele diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. Então, os filhos estavam com eles. Aquela reclamação lá atrás, parece que a coisa foi resolvida, diferentemente de Eli. Eli não tratou com os filhos. Mas parece que Samuel, tudo indica, o texto indica que Samuel tratou com os filhos. E ele continua. Ele fala assim: meus filhos estão diante de vós. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui.
testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudeis, a quem oprimi, e das mãos de quem achei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Era isso que estava sendo acusado os filhos de Samuel. E vou-lo restituirei. Aproveita agora, fale agora ou cale-se para sempre. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Então ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então, pelo que parece, o texto indica que os problemas que eles tinham com os filhos de Samuel tinham sido resolvidos. De alguma forma, foi resolvido, porque essa era a oportunidade. Eles falaram assim: não, mas os teus filhos estão com problema. E ele pergunta: tem algum problema? Tem alguma falta? Tem alguma coisa que eu possa... Se fala agora, que eu restituo, que eu acerto aqui, a gente vai resolver isso aqui já. E ele falou: não. Falou assim: então Deus é testemunha. E o pessoal: Deus é testemunha, então está tudo certo. Então você pergunta: então estava tudo certo, então podia seguir em frente. Não, a preocupação deles é o que ele fala em Juízes, capítulo 2. Morrendo o juiz, o povo volta para o caminho. Então, a preocupação deles é a seguinte: tudo bem, você consertou as coisas com o seu filho, nós acertamos as coisas que seus filhos estavam fazendo, tudo bem. E quando você morrer? Quem me garante que eles não vão voltar para aquele caminho? Quem me garante que eles não vão novamente seguir o suborno, fazer tudo aquilo que eles faziam antes? Por enquanto, você está vivo, eles podem estar com medo de você, com receio de você. Mas e depois? A preocupação deles era essa. Então, havia problemas com a judicatura, havia problemas com os juízes. E eles viam duas vantagens em relação à monarquia. Versículo 19 e 20. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Veja que ele usa muito nós. Nós. É a nossa guerra, nosso povo, nosso governo, nosso. Então, eles viam duas vantagens aqui. A primeira era a manutenção da unidade nacional. Se a gente ler novamente Juízes, nós vamos ver que os juízes eram muito regionais. Poucos juízes julgaram Israel como um todo. A maioria eram regionais. E, às vezes, acontecia até ter dois juízes no mesmo período, um mais ao norte, outro mais ao sul. Então, com a vinda de um rei, esse rei assumiria a liderança da nação e uniria a nação como um todo, em torno de uma pessoa, que governaria toda a nação de forma uniformizada. Essa era a primeira vantagem que eles viram. E a segunda, que o poder centralizado era visto como sinal de segurança. Porque esse rei vai decidir por nós, ele vai governar por nós. Ele vai dizer o que nós devemos fazer. Ele vai nos defender. Não é o Chapolin Colorado, mas vai nos defender. Então, eles viam duas grandes vantagens, né? Uma centralização do poder, unindo o povo numa só liderança. E essa liderança traria para eles uma segurança, que ele tomaria as decisões pelo povo, e o povo não precisaria mais se preocupar, é só seguir o líder. Agora você pergunta assim: isso tinha algum problema? Sim e não. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui são duas coisas básicas, mas a primeira coisa que nós precisamos ver aqui é o que Deus fala acerca do pedido deles. Versículo 7 diz assim: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não
te rejeitou, mas sim a mim, para que eu não reinar sobre eles. Opa! Ele está dizendo que o povo rejeitou a Deus. Aliás, o povo já vinha rejeitando a Deus na idolatria, como Deus único. O problema da idolatria lá não era deixar a Deus, era o politeísmo. Eles aceitavam o politeísmo. Então, era uma vela para um, vela para outro. Né? Eles iam no templo oferecer o sacrifício, mas, ao mesmo tempo, iam lá nos altos, nos postes ídolos, e ofereciam seu sacrifício. O problema não era deixar de servir a Deus, o problema era o politeísmo. E Deus exigia o monoteísmo, que é a grande pensamento do judaísmo. Né? Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único. O único Senhor. Então não havia esse tipo de problema, mas Deus estava reclamando que ele não, como nós já vimos, Deus não divide a sua glória com outros deuses. Então ele não aceitava politeísmo. Agora eles não estão aceitando não só apenas Deus como Deus único, mas como seu rei, como seu grande governante. O objetivo de Deus é uma teocracia. E quando é que isso aconteceu? Duas passagens são importantes aqui para a gente entender como é que isso aconteceu. Êxodo, capítulo 15. Acho esse texto aqui interessante. Nós já discutimos isso semestre passado, quando nós estudamos Apocalipse, porque é o Cântico de Moisés. Capítulo 15, eu não vou ler ele todo, mas só o versículo 16 a 18. É um cântico profético, irmãos. Você pode entender isso aqui das duas formas. Ele tem os dois aspectos, o preterista e o futurista. O fato histórico do passado e o fato histórico do futuro. Vocês vão entender o texto quando nós lemos. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do seu braço emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Então, ele já está falando que a nação de Israel foi retirada do Egito, foi resgatada por Deus, foi adquirida por Deus lá do Egito, para que Deus fosse o Senhor dessa nação. E quando eu falo Senhor, não é Senhor como a gente costuma usar aqui, não. Senhor é como soberano, como rei. Para que Deus reinasse sobre isso. Mas ele adquiriu esse povo. Ele não roubou de ninguém. Ele adquiriu. Ele pagou um preço. Lá já estava pago o preço. Na Páscoa, aquele cordeiro que foi morto, já é um símbolo de Jesus. Por isso que esse cântico não é só do passado, mas é do futuro. Ele não está falando só da libertação do povo de Israel do Egito, mas está falando da nossa libertação. Nós estamos aqui, porque nós somos povo adquirido. Para que o Senhor reinasse sobre eles, para que o Senhor reine sobre nós. Deuteronômio 33, 4 e 5, Moisés deixou isso mais claro ainda. Ele diz assim, Moisés nos prescreveu a lei, por herança da congregação de Jacó, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Quando congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Veja que fantástico, irmãos. O Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Eu gosto dos detalhes, irmãos. Reparo muitos detalhes. Mas veja só, como é que Deus se tornou rei? Primeiramente, ele prescreveu a lei. Deus governa em Israel através da lei. Mas cuidado com isso aqui. Quando Deus dá a lei, ele dá a instrução do povo de como o povo tem que se conduzir dentro desse reino.
Só que essa lei não é apenas uma lei escrita física. É uma lei espiritual. Ele está falando da palavra de Deus, está falando do Logos de Deus, está falando de Cristo também. Por isso que Deus reina através da lei. Quando ele dá a lei ao povo de Israel, ele constitui essa lei como base do seu governo. Então, se você segue essa lei, você está sob o governo de Deus. Então, Deus é o teu rei, se você seguir a lei. Então, a lei é a representação presente do governo de Deus. Todos nós somos governados por leis. Então, Deus se tornou rei de Israel por dois motivos. Primeiro, porque ele resgatou um povo do Egito. Ele adquiriu esse povo. Ele lutou por esse povo. Ele buscou esse povo para si. E segundo, porque ele deu a lei para esse povo, para que ele pudesse governar sobre esse povo, para que ele pudesse ser rei. Então, por isso que quando Deus fala para Samuel que eles estavam recusando o governo dele, deixando de Deus ser rei deles, é porque já estavam deixando a própria lei de Deus. Se eles estivessem seguindo a lei, eles não teriam problema. Porque a primeira lei que ele deu foi: não terás outros deuses diante de mim. Então, na primeira lei já quebrou. Mas Deus já era rei sobre eles. Agora, o segundo ponto importante, que eu acho isso que precisa ser bem frisado aqui, a monarquia fazia parte do plano de Deus. Como assim, pastor? Mas Deus não está reclamando aqui? Está reclamando. Mas nós vamos entender algo mais importante aqui. A monarquia já fazia parte do plano de Deus. Vamos ver 4 versículos que é importante a gente entender aqui. O primeiro versículo, Gênesis 17:6. Gênesis 17:6. Deus falando com Abraão. Abraão não tinha filhos ainda. Isaac nasce 1 ano depois dessa conversa. Aliás, é nessa conversa que Deus vai falar para ele que ele vai ter um filho. Mas veja como é que ele diz, 17:6, ele diz assim: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Né? Deus é sempre superlativo, né? Te farei fecundo, ele não tinha filhos até então. Eu te farei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Uau! Ele já está falando que tem um reino aí na frente. Se tem rei, tem reino. É ou não é? Para ter reino, tem que ter um rei, porque o reino é a área de influência, de governo de um rei. Então, ele está falando, procederão reis de você. E ele reconfirma, nessa mesma passagem, no versículo 16, ele fala para Sara, que era estéril, que não tinha filhos. Ele falou assim, reis, versículo 16, reis de povos procederão dela. Dela quem? Sara. Não é Agar, é Sara, a esposa. Então ele está reafirmando, tanto para Abraão quanto para Sara, que eles seriam a origem de nações e de reis. Então, Deus já estava planejando um reino aqui na terra. Vamos mais em frente. Segundo versículo. Gênesis 35:11. Esse aqui é mais interessante ainda. Gênesis 35:11. Deus falando com Jacó. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti. Ele não tinha filhos ainda. E reis procederão de ti. Eita! 2 detalhes. O primeiro nós já vimos. Reis procederão de ti. A herança de Abraão
chega até Jacó. Jacó buscou essa herança. Jacó, quando ele faz aquela negociação com seu irmão Esaú sobre o direito de primogenitura, e depois ele busca a bênção do pai, né? Esaú rejeitou aquele direito. Esaú não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Esaú era um cara que estava com a cabeça no mundo, ele era um bom vivant. Jacó já tinha outro pensamento. Embora ele não compreendesse totalmente o que era, mas ele queria as bênçãos do seu avô. Que, aliás, veio para Isaac, e alguém ia suceder. Naturalmente, seria Esaú, que era o mais velho, mas ele falou assim, não, Esaú não está pouco se lixando para isso, ele não quer nem saber disso aí. Então, eu quero para mim. E Deus reconfirma, é assim? Então, tá bom. Então, eu farei de você uma nação e multidões de nações. E sobre essas nações, colocarei reis. Agora, que nação é essa? Depois nós vamos entrar em mais detalhes mais para frente, nos próximos capítulos. Gênesis 49, 10. É o terceira passagem importante. Só vou pegar a primeira frase. O cetro não se arredará de Judá. Cetro é o instrumento que simboliza a autoridade de um rei. É a mesma palavra que está lá em Esther, quando Assuero, né, vai receber alguém, ele tinha que estender o cetro para poder alguém estar diante do rei. Então, cetro aqui significa autoridade de rei, o objeto, né, o símbolo da autoridade de um rei. Então, ele diz, o cetro não arredará. E eu vou ser bem brasileiro, não arredará o pé. Nem o pé, nem o cetro vai arredar de Judá. Quer dizer, de Judá, essa nação que ele fala lá no capítulo 35, profeticamente. Nós vamos ver depois aonde isso vai dar. E a gente vai entender um pouquinho a posição de Saul, que é da tribo de Benjamim, né? Logo em seguida, né? A diferença entre Saul e Davi. Então, Deus já está dizendo que haverá um cetro, haverá um rei, e sairá da tribo de Judá. Mas a lei de Moisés também previa a presença de um rei. Deuteronômio 17, versículo 14. Então, a lei já tinha previsto a chegada de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Parece que Moisés escutou a conversa lá de Samuel, né? Dos anciãos, né? Porque a frase é a mesma, né? Estabelece um rei sobre nós conforme as outras nações. Mas Deus não recusa, ele fala, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Então você não vai colocar qualquer um, não. Você vai colocar um rei, mas eu que vou escolher. Deus é quem vai escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Então a lei já estava prevista, e já dizia qual deveria ser a conduta do rei. O rei tinha que cumprir pelo menos 4 requisitos. O primeiro, ele não podia ter muitos cavalos. Cavalo significa poderio militar. Poderio militar, ontem, hoje, sempre será poderio político. Nenhuma nação, nenhum governo se sustenta, isso aí independentemente de ideologia, nenhuma nação se sustenta sem o apoio das Forças Armadas. Nenhuma. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Venezuela, nem em Cuba, nem na França, nem na Alemanha, nem na China, nem na Rússia. Não existe isso. Poderio militar é poder político. Então ele está falando de poder político, ele não acumulasse poder político. Segundo, ele não podia ter muitas mulheres. Naquela época permitia poligamia, até hoje existe poligamia na África e no Oriente Médio. E ter mais de uma esposa significava
um status social. Então, ele está falando de poder social, ascensão social. Então, poder político, poder social. E também não poderia acumular ouro e prata, poder econômico. Então, ele não podia acumular nem poder político, nem poder social, nem poder econômico. Para não se ensoberbecer, né, na sua posição como rei, porque, afinal, ele estava sendo estabelecido por Deus e não por homens. E a quarta coisa que ele tinha que fazer um translado da lei de Deus e ler a Bíblia todo dia. Vou usar o termo Bíblia, né, que seria a lei de Moisés, a Pentateuco, a Torá. E o texto, quando ele fala de fazer um translado para si, não é pedir para alguém copiar para ele. Ele que tinha que copiar a lei. Ele tinha que ir lá pegar a pena, a tinta, abrir o pergaminho e sair escrevendo, copiar com mãos próprias, para que ele aprendesse a lei na sua escrita. E tinha que ler a lei todos os dias. Isso já está previsto na lei. Por quê? Porque Deus estaria governando através da lei. Lembra que a lei é a maneira com que Deus governa o seu povo. Então, se você está mudando de sistema político, de organização, né, da judicatura por o rei, ou o que não pode mudar é a autoridade de Deus sobre o povo. A teocracia continua. Apenas a maneira com que ela vai se manifestar que é diferente. O sistema político não faz diferença. O que faz diferença é que Deus é soberano sobre qualquer sistema político. Porque Deus não governa sistemas, governa pessoas. E se o homem estiver sob a autoridade de Deus, sob a lei de Deus, ele está sendo um governo teocrático. Esse é o caminho. Por isso que Deus não se importava muito com a presença de um rei, desde que o rei seguisse a lei dele. Porque Deus governa através da sua lei. Então você pergunta, então, pastor, não tinha nenhum problema o pedido deles? Era justo o pedido? Justo, talvez sim. Tinha problema? Na verdade, tinha. Tinha um problema muito sério. E esse que foi uma das principais razões por qual tanto Samuel ficou chateado, como o próprio Deus ficou chateado. O erro deles foi motivacional. O que levou o povo a pedir um rei? Se voltarmos lá para 1 Samuel, capítulo 12, versículo 12, esses dois capítulos eles se complementam, irmãos. Porque esse é o período ainda da transição. Veja que ele fala aqui. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, olha a situação, uma ameaça externa. O rei Naás, filhos de Amon, os amonitas. Quando eles viram que Naás estava indo contra eles, guerrear contra Israel, ele falou assim, me dissesse, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. O que eles estavam falando? Lá no capítulo 8, eles falam que nós sejamos como os povos, os demais povos. Então, eles queriam ser iguais aos povos. Então, eles queriam alguém que enfrentasse Naás. É isso que eles queriam. Alguém que fosse à sua frente. Mas o que Deus falou? Aliás, Moisés falou em Deuteronômio 12, 30. Deuteronômio 12, 30. Ele disse, guarda-te, não te laces com imitá-las. Imitá-las quem? As nações ao seu redor. Aquelas nações que Deus que tinha falado para Moisés, depois falou para Josué, expulse todos eles. Essas mesmas nações que Deus já tinha falado lá com Abraão, falou assim, eles vão enfrentar 7 nações mais poderosas que vocês, mas eu vou expulsar todos eles, mas não agora, porque o cálice da minha ira contra as nações ainda não se derramou. Então, quando Israel entra lá e Deus manda expulsar todos e destruir todos, é porque era um juízo de Deus contra aquelas nações. Então, aquelas nações estavam sendo condenadas por Deus pelos seus atos.
Deus já tinha dado quase 500 anos de oportunidade para eles se arrependerem dos seus pecados. Não se arrependeram. Então Deus falou assim, agora vem meu juízo. Então vocês não podem imitar essas nações, porque o que eles fazem está condenado por mim. Como é que vocês vão imitar agora eles? Como é que vocês vão querer ser igual a eles? Eu não te tirei do Egito para isso. Agora eles querem imitar. Esse que era a motivação. O problema não era ter um rei. O problema é que eles queriam ser iguais às outras nações, imitar as outras nações. E Deus falou, mas como? Eu adquiri vocês. Abra comigo lá em Êxodo 19:6. Êxodo 19:6. A gente conhece esse texto aqui, lá da passagem de Pedro. Ele falou assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos. Minha propriedade particular. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Agora vocês querem imitar as nações a quem eu estou condenando? Esse foi o problema. Não foi o problema de ter um rei. Foi o problema que eles queriam ser iguais às outras nações. Veio uma ameaça externa, veio Naás, o rei dos amonitas, e ele falou assim, não, eu quero alguém que enfrente eles como todas as nações. Alguém vai lá e resolve o problema para mim. Esse era o problema deles. O problema era motivacional. Às vezes nós temos boas intenções, mas a motivação nossa é errada. Veja que eu enfatizei que eles falam muito nós. Eles estão muito preocupados com eles próprios do que aquilo que Deus quer para eles. Eles, em vez de perguntar assim, o que Deus quer para nós, não, ele falou assim, é nós que queremos. Fala com Deus que nós queremos um rei. Ele não perguntou assim, pergunta para Deus se ele quer que tenha um rei sobre nós. Não foi assim. Então, o problema é a inversão dos valores, a inversão da situação. Eles é que querem, não é Deus que quer. Já estava previsto na lei. Um dia, mais cedo ou mais tarde, Deus institui um rei. Porque esse reinado faz parte do projeto de Deus. Quando Jesus veio, qual foi a mensagem dele? Aliás, João Batista já falava isso. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E nós vimos em Apocalipse a instituição final do reino de Deus, o estabelecimento eterno desse reino. Então o reino já fazia parte do projeto de Deus, mais cedo ou mais tarde ele ia acontecer. O erro não foi escolher um rei. O erro foi as motivações que levou o povo a escolher um rei. Isso traria consequências. As consequências estão lá no versículo de 11 a 18. O que mais me chamou a atenção nesse texto de 11 a 18 é a palavra tomar. De 8 versículos, 4 deles tem tomar. Tomarás, versículo 11, tomarás seus filhos. Versículo 13, tomarás suas filhas. Versículo 14, tomarás a tua lavoura. E do versículo 16, tomarás os teus bens. Vai tomar, vai pegar teus filhos. Veja só, se vocês reclamam, principalmente os rapazes aqui, né? Reclamam do serviço militar obrigatório, já existia. Veja o versículo 11 e 12. Né? 11. Este será o direito que o rei houver de reinar sobre eles. Ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros. Aqui é carro militar. Né? Isso aqui não é Uber não, viu, meu irmão? Isso aqui carro naquela época, era as bigas, né, com cavalos, né? De uso militar. E ele continua, e seus cavaleiros. Né? Cavalo era animal de guerra, não se usava no dia a dia, era só os militares que usavam. Para que corra diante deles, isso é infantaria. Né? E porás por uns capitães de 1000 e capitães de 50. A hierarquia militar, aí já está estabelecendo aí o sargento, o tenente, o capitão, o coronel. Serviço militar obrigatório, ele vai tomar, ele não vai pedir, não, ele vai tomar seus filhos. É aqui que começa a estabelecer um exército
é regular. Até então, o exército não era regular. Conforme havia guerra, quem tinha idade para ir, de 20 anos a 50 anos, ele se apresentava para ir para a guerra. Agora não. Agora ele vai servir o exército, ele vai seguir a carreira militar. Depois ele vai falar de trabalhos forçados, versículo 12 e 13. Na segunda parte. Outros para lavarem seus campos e ceifar. Ele vai tomar seus filhos, lembra que a frase é essa. Ele vai tomar seus filhos para quê? Primeiro para serviço militar, depois para lavar seus campos, ceifarem suas mesas. E outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Além disso, vai tomar suas filhas. Para quê? Para ser perfumista, para ser cabeleireira, para cozinheira, barbeiro, para servir o palácio do rei, servir ao rei. Ele vai se apropriar dos seus bens, tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas. Para fazer o quê? Para pagar o serviço do rei. Veja o final do versículo, do 14. E o darás aos seus servidores, serviço público. Já começa ali. Começou o serviço público. Mas ele vai também ter carga tributária. E aqui é complicado, irmãos, porque ele vai dar o dízimo, né? Versículo 15. As vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará. Dizimar, aqui não é acabar com tudo, não é. Aqui significa tomar o dízimo, né? 10ª parte. Para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Tem que pagar todo esse custo. Tem que pagar todo esse custo, desse serviço todo. Também tomará seus servos, suas servas, e os melhores jovens, e os vossos jumentos, e empregarás no seu trabalho. Dizimarás o vosso rebanho, e vos sereis por servo. Aqui já tinham 2 problemas. O primeiro é que, pela lei, eles já tinham que dar o dízimo na casa do Senhor. Agora vão dar mais 10% para o rei. Quer dizer, de tudo que eles iam ganhar, 20%, 10% na casa de Deus e 10% na casa do rei. Agora, o mais triste de tudo, irmãos, não é isso. É o versículo 18. Clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, que vocês escolherem. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Abra comigo com Oséias 13. (9 a 11). Que profecia, né, irmãos? Que profecia. Veja que fala em Oséias. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Você que se meteu na encrenca. Você que se meteu na encrenca. Mas só de mim vem a tua solução. Só de mim o teu socorro. Eu sou a tua solução. Mas o que vocês fizeram? Escolheram o quê? Um rei para vocês. Vocês não quiseram que eu reinasse. Agora veja que ele continua. Onde está agora o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? Onde está agora ele? Olha que profecia cumprida aqui em Oséias, né? Lá ele fala assim, você vai clamar por conta do teu rei. E Deus não vai te escutar. E ele diz aqui, onde está agora o teu rei? Vocês não pediram rei? Reclama com ele agora. Só que o rei é o problema. Né? E os teus juízos, os quais disseste, dai-me reis e príncipe. Ele está se referindo a Samuel, capítulo 8. Dei-te o rei na minha ira e te tirei no meu furor. Eita! O grande problema, irmãos, não é que eles queriam um rei.
Deus já tinha previsto isso, já estava na lei. O problema é que, primeiro, eles rejeitaram a Deus. Eles se afastaram de Deus, se afastaram da sua lei. Eles não entenderam realmente o que Deus esperava deles. O que seria uma nação, né, santa na presença de Deus. A falha não foi do sistema político. E nós vamos ver isso mais para frente. O sistema político não faz diferença, porque o problema está no homem. Tem gente que fala assim, o poder corrompe. O poder não corrompe, nem nunca vai corromper ninguém, irmãos. Biblicamente falando, e filosoficamente falando também, nunca isso vai acontecer. Isso é uma falácia, isso é um erro, é um engano. O homem é corrupto. O homem é que se usa e se utiliza do poder para dar vazão à sua corrupção. O sistema político não é corrupto. O homem que se utiliza desse sistema é que é corrupto. Se o poder corrompesse, Jesus era o homem mais corrompido do mundo, meus irmãos. Nós lemos aqui em Samuel, Deus Todo-Poderoso, de todo poder, Jesus mesmo, toda autoridade, todo poder está nas minhas mãos. Se poder corrompe. Aliás, foi isso que Satanás tentou fazer. Numa das tentações, ele falou assim, todo poder está na minha mão. Se você me adorar, eu te dou. Ele tentou usar o poder para corromper Jesus. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque está escrito. Aliás, ele se defendeu com a lei. Então, o poder não corrompe, irmão. O sistema é corrupto por causa do homem que está lá. Então, não adianta mudar o sistema político. Eles estavam tentando mudar um sistema político, do sistema de juízes para um sistema de monarquia. E nós vamos ver que o sistema não muda nada na nação de Israel. Porque o homem é corrompido e vai continuar na corrupção. E aquele ciclo que a gente fez em juízo, nós vamos ver exatamente o mesmo ciclo nos livros dos reis. A conclusão é a seguinte, irmãos. Deus tem um reino. Deus é reino sobre todos. Mas o reino de Deus não é um reino formado por sistemas ou por homens ou coisa assim. O reino de Deus não é um reino político. Não no sistema que a gente entende. Mas o reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus está em nós, dentro de nós. É Deus reinando nas nossas vidas. Nós cumprindo aquilo que Deus quer. E como é que podemos ter Deus reinando sobre nós? É o que Deus falou para o rei. Tenha um translado da lei na tua mão e leia todo dia. Porque se você estiver seguindo a minha lei, você estará sob a minha autoridade, sobre a minha regência. Porque é pela lei que eu rejo os povos. Nós vamos ver depois que, principalmente com Davi, né, Deus estabelece um modelo de reino. Né? E eu gosto muito quando da aliança davídica. Né? Em Salmo 89, 3, é um salmo muito bonito também, mas eu quero só pegar esse versículo, que ele diz assim, fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. E, logicamente, ele não está falando de Salomão ou qualquer um desses descendentes, mas ele está falando de Jesus, do reino definitivo de Davi. Não o Davi físico, mas o Davi espiritual. Porque o objetivo de Deus é estabelecer o seu reino. Que Deus reine sobre nós. Né? Tem até a música, reina sobre nós. Que nós possamos seguir. Né? É esse rei. Deus deseja que seu reino seja cumprido em nossas vidas, de forma correta, com as motivações corretas, não com subterfúgios para nos imitarmos a
outros povos. Isso Deus não quer. Deus quer uma nação santa, que siga a sua lei, que siga a sua autoridade, a sua soberania. Que Deus seja o nosso rei. Amém?